Muito poderoso é Cristo Jesus para te curar, para te curar. Todas as doenças cravou sobre a cruz para te sarar. Vem, vem para te curar. Crê, crê que hás de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Não te hei dito se creres em mim, que hás de ver, que hás de ver, cura divina manando, enfim, se puderes crer. Vem, vem para te curar, crê, crê, que hás de ver cura divina se manifestar no teu fraco ser. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora, apresentando a preletura dessa tarde, a Bárbara, a quem Deus vai usar, eu tenho certeza disso, para falar aos nossos corações. Tá bom? Bárbara, você. Vera, pode orar pela Bárbara, por favor, para trazer a palavra? Liga o microfone. Amantíssimo Deus e Pai, mais uma vez nos encontramos reunidos na Tua presença, pedindo perdão, Senhor, por palavras, obras e pensamentos, ligados, Senhor, no único propósito, Senhor, de Te adorar, de escutar de Ti a Tua palavra. Usa a Tua serva Bárbara, não o que ela tem para falar dela mesma, mas que o Espírito Santo venha sobre a vida dela, pois estamos sedentos de ouvir a sua palavra, que é mais profunda que uma seta que dois gumes, de uma espada que dois gumes. Usa ela, Senhor, e os nossos corações e as nossas mentes possam estar abertos para te ouvir. Amém. Com a palavra, Bárbara. Pode ligar o microfone. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. A Vera falou assim, a gente fica nervoso, a gente fica um pouco, porque por mais que seja para a família, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falar algo que realmente, às vezes, a gente esquece, né? E acaba falando coisas que não deveriam, mas, enfim, aqui é entre família e que nós possamos perdoar os erros dos irmãos, que assim sejam. Então, eu quero ler em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguem: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que que nós encontramos nessa palavra, irmãos? Porque nós, muitas das vezes, encontramos em situações que balançam a nossa fé. Nós não somos feitos de aço, não, irmãos, nós somos de carne. E o Senhor, como nos ama tanto, entende isso. Entende que nós falhamos. Entende que nós erramos também. Que a nossa fé, às vezes, nos deixa abalado.
porque às vezes a gente fala assim, vem diante de tanta coisa que nos deixa, às vezes, perguntando, Senhor, aonde tu estava quando quando estou passando por essa situação? Que às vezes a gente fala assim, Senhor, por que o meu filho aconteceu isso? Por que aconteceu isso dessa forma, Senhor? Por que que o Senhor não entrou com providência? Aí o Senhor fala o quê? Hoje, por exemplo, estamos iniciando o primeiro dia do mês, o primeiro dia desse mês de setembro. Nós já paramos, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, olhando hoje, ouvindo, vendo que já se passaram 8 meses desse ano, de 2024, nós já agradecemos esses 8 meses que estamos vivendo aqui, assim, que não tivemos nada trágico na nossa vida, que estamos com saúde, que estamos vivendo com alegria. Às vezes choramos, mas com alegria, com paz, porque quantas e quantas pessoas não levantaram hoje. Hoje a gente tem que levantar e falar, Senhor, muito obrigada por eu estar enxergando, porque tem muita gente que dorme enxergando e acorda sem enxergar. E são pequenas coisas que passam despercebido na nossa vida. Vocês já repararam isso? E que é dessas pequenas coisas que Deus pega a gente. A gente não sabe agradecer. Muitas das vezes, a gente espera que um milagre aconteça na nossa vida, grandioso. Mas o Senhor está agindo através de um versículo que estava no chão, que alguém caiu, como a Vera uma vez falou, que o Senhor fala com ela através do carro, de algum versículo. Sim, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Entendeu? Quantas vezes eu tive num processo grande, difícil, chorando, saí na rua, e o Senhor falou comigo também, Vera, através de algum versículo. O Senhor quantas vezes falou assim para mim, ó, eu sou fiel. E eu entendi aquilo como Deus me respondendo, porque a fé é para quem crê, não é para quem não crê. A fé é justamente para os que creem. Porque se você buscou, pediu a Deus tanto uma palavra, irmãos, certa vez, na minha barraca, eu falei assim, Senhor, eu fui dormir, era no dia 31 de dezembro, eu sabia que no dia seguinte eu ia trabalhar muito, minto, não era dia 31, era é isso mesmo, 31 de dezembro. E eu falei assim, eu deitei assim na cama, já perto da hora de dormir, eu virei para o Senhor, falei assim, Senhor, eu sei o que me espera amanhã. Eu sei que amanhã vai ser um dia longo para mim. Eu ia acordar às 5 da manhã e só ia dormir meia-noite. Mas eu falei assim, Senhor, seja comigo. Mas eu quero te falar, Senhor, deitada, porque eu não estava nem com força de ficar em pé. Eu falei assim, Senhor, aonde estão as tuas promessas na minha vida? Aquelas promessas que há anos atrás o Senhor fez, Senhor, aonde elas estão? E o Senhor não me deu um sonho, o Senhor não falou comigo, eu adormeci. No dia seguinte, quando eu estava na minha barraca já, trabalhando ali, logo pela manhã, eu nervosa com tudo, temperando, fazendo as coisas, eu dei falta de um funcionário meu. E eu falei assim para o Eleazar, cadê o fulano? No momento não recordo o nome dele. Aí o Eleazar falou assim, deve estar chegando por aí, ele já mandou mensagem dizendo que está vindo. Quando ele chegou, irmãos, ele trouxe para mim, diretamente para mim, ele passou pelo Eleazar, ele passou pela Gisele, ele passou pela Sara, ele passou por todo mundo. Chegou na barraca e me deu um versículo da Bíblia, que diz assim, ó, é que Deus fará acontecer no nome dele, no tempo dele. Não estou recordando o momento do versículo que ele me deu. Que Deus me fará esquecer de todo o passado e eu vou viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Era tipo mais ou menos isso. Aí eu olhei assim, eu falei assim, Senhor, eu não entendi, ninguém estava entendendo, mas eu que tinha falado com Deus, eu entendi plenamente o que Deus quis dizer naquele momento. E aí eu falei assim, Senhor, tu és fiel. Olha, irmãos, eu nunca trabalhei naquela praia com tanta disposição como eu trabalhei naquele dia. Não houve dia tão assim alegre para mim. O dia passou e eu não vi. Estava cansada, sim, mas eu nem reparei. Por quê? Porque o Senhor tinha falado comigo. O Senhor falou para mim que Ele ia trazer a lembrança, a verdade, tudo aquilo que Ele me prometeu.
No momento, eu peguei o versículo, mas eu acabei até perdendo ele aqui. Irmãos, eu anotei algumas, os irmãos não reparem que eu vou ler aqui, mas antes eu quero perguntar assim, ao Senhor, ele fala assim, todas as vezes que o Senhor iria curar alguém, ele sempre perguntava, quer ser curado? Porque ele sabia que nem todos querem mudança, nem todos querem. Então, quando o Senhor perguntava, você quer ser curado? Já viu que todas as vezes na Bíblia que o Senhor fala assim, você quer ser curado? Você quer ser? Ele sempre pergunta, ele não sai curando. Porque nem sempre as pessoas querem mudança. Eles querem ficar, às vezes, na zona de conforto. Mas o Senhor pergunta, como perguntou para o cego de Jericó, para o Bartimeu, e todos quiseram. Para o tanque de Betesda, aquele homem no tanque de Betesda, eles quiseram. Mas aí, o que acontece? Porque ele sabia que nem todos querem mudança. Porque mudança requer assumir responsabilidade que nem todos estão dispostos a assumir. Entendeu? Porque, às vezes, a gente, como diz aqui, ó, muitas das vezes, nem sempre o milagre é uma história. Tem muita gente que não vive um milagre porque desiste de continuar uma história. Eu quis. Eu falei para Deus, eu quero ser uma história. Eu quero ter uma história para contar. O meu esposo está aqui, a gente sempre falou sobre isso. A gente sempre falava assim, a gente queria, no auge da minha vida, quando nós morávamos no Rio, no auge do sucesso do Sacolão, a gente virou para Deus falando que a gente queria viver experiências com Deus. E o Senhor nos levou à experiência. Entendeu? O Senhor nos trouxe experiência. A minha vida é uma história. Eu posso escrever hoje um livro, como a Vera sempre fala isso. Eu poderia escrever um livro. A minha vida é uma história. E eu sei que a minha vida levanta muitas pessoas por onde eu vou passar. Porque eu tenho essa história com Deus. Tem muita gente que não quer viver o milagre porque desiste de continuar uma história. Quem disse que o milagre é algo que precisa acontecer da noite para o dia? É a nossa pressa. A gente tem pressa, Senhor, eu quero hoje. O Senhor te prometeu algo? Aí você fica assim, ó, meu Deus, é amanhã. Não, é hoje. O Senhor vai mudar. Não, irmãos. Esse período da espera é que é o processo de Deus na nossa vida. Porque Deus não está ensinando para você, não. Ele está ensinando para mim. Como que eu devo proceder? Como que eu devo prosseguir? Como que deve ser? Assim, assim, assim. É dessa forma que Deus trabalha. Eu sei porque eu vivi isso. Ou do dia para a noite. Os maiores milagres da Bíblia estão quem permaneceu continuamente numa história, independente do que se passava. Lembra de uma coisa, a ideia errada do que é um milagre, que muitas das vezes a gente erra, a gente sempre pensa que o milagre, que Deus vai vir num cavalo branco, que nem sempre vem, irmãos. O Senhor nunca vai aparecer dessa forma que você pensa. Ah, meu Deus, é agora, é hoje, é amanhã. Não, irmãos, Deus vem nos mínimos detalhes. E muitas das vezes a gente erra porque pensa que Deus vai fazer assim, ó, por exemplo, Deus te prometeu algo muito grande e que esse milagre vai ser assim, grande, grandioso, mas você não está vendo, mas ele está acontecendo, mas você não está vendo, você está esperando que ele chegue com o cavalo branco e você despercebido, você não observa os pequenos detalhes de Deus. E quando você olha para o seu lado e diz, minha vida é um milagre. Eu penso assim, Senhor, eu orei para isso, o Senhor fez. Eu olhei para aquilo, o Senhor fez. Eu olhei para aqui, eu orei para aquilo, Senhor, o Senhor está fazendo. Então, isso é a história de Deus com você. Deus não está ensinando para você, Deus está ensinando para mim. Mas através da minha vida, da minha história, Deus vai mudar vidas. Deus vai trazer a existência, às vezes, da falta de que eu e você, o que é ruim para mim, às vezes é bom para você. Você já viu alguém falar assim, o que a minha casa tão simples, tão humilde, para um mendigo, ela é um palacete? Você já viu alguém falar sobre isso? A mesma coisa, um carrinho humilde, mas eu tenho ele para ir para onde eu quero. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, poxa, eu queria tanto ter um desse, mas esse aqui me leva para a casa do Senhor. Sabe que quando eu tiver um desse, eu vou para a casa do Senhor?
Será que é assim? Não é assim que a gente pensa, não é assim que Deus trabalha. Às vezes a gente pensa que, às vezes, aquele caminho que Deus está fazendo tão cheio de espinhos, irmãos, com tantas pedras, que Deus não está te curando, que Deus não está fazendo, que o milagre não está acontecendo. Eu vejo pessoas falarem assim para mim, ó, poxa, irmã, através da tua vida, eu me mantenho em pé, porque você é um milagre. Eu vejo na sua vida muita coisa que aconteceu e hoje eu sei o quanto é difícil, irmã, e a irmã passou e eu vou passar também. É verdade, todos nós somos assim, não tem quem foge disso, não tem como, e não tem como fugir. Assim como o centurião falou com Jesus, ele tinha fé, ele sabia que uma palavra apenas que o Senhor falasse, ó, vai, e o teu servo será curado. Ele bastava aquela palavra, porque ele achou que nem era digno do Senhor pisar embaixo do telhado da casa dele. Aí uma coisa somos nós, queremos que Deus venha, mas uma palavra só que eu e você falamos com Deus. Antigamente, eu falava assim, o Eleazar tá aí, que ele não pode, não me deixa mentir. Eu falava assim, Eleazar, não, existe uma palavra-chave para Deus fazer o milagre, tem que existir. Existe essa palavra, Eleazar, que a gente não está falando. Uma palavra mágica que toca profundamente no coração. Sabe qual é essa palavra mágica, irmão? Eu passo essa experiência para vocês. Sinceridade e fé. Sem ela, quando você abre o teu coração com fé, basta olhar para o céu, o Senhor realiza na sua vida. Você nem precisa trocar uma palavra com ele, basta o teu coração desejar. Basta a tua mente pensar, Senhor, eu preciso tanto disso. Senhor, eu quero tanto fazer isso. E Senhor faz, independente do que eu e você estamos falando com Ele. Porque às vezes a gente confessa, acabou. Essas são as orações mais sinceras com Deus. É aquela que você fala com as lágrimas. É aquela que você fala com a mente, com o coração sofrido. Eu sei que hoje eu falo assim, ó, aqui diante de mim, em frente. Toda vez que eu abro agora o meu portão, que eu vejo o portão dele aberto, aquilo, quando eu via a luz acesa, aquilo me machucava. Eu falava assim, Senhor, eu sei que ele está vindo para perturbar, Senhor. Não deixa, Senhor, não deixa, faça algo, Senhor, muda essa história. E por trás o Senhor já estava agindo e eu não sabia. O Senhor já estava agindo e eu não estava vendo. Porque, irmãos, uma vez eu ouvi uma pregação que falava sobre o Abraão, quando levou Isaque para ser sacrificado. O cordeiro estava lá, irmãos, ele só não estava vendo. O cordeiro estava, mas ele estava pensando que ia sacrificar o filho único dele. Mas mesmo com a fé dele, ele sabia. A Bíblia não nos deixa, não nos dá respaldo para isso, mas eu penso que Abraão estava assim com a mente dele, o Senhor vai livrar meu filho no último instante. Então o Senhor conhecia o coração dele. E você acha que o Senhor ia permitir? Ainda que eu tenho certeza que Abraão pensou assim, ó, ainda que o Senhor permita que eu abaixe esse cutelo, ele vai ressuscitar meu filho no último instante. Mas o cordeiro estava lá, irmãos. Ele só não viu. Se encontrava lá. A mente dele, naquele processo, não estava vendo o milagre ali, ó. Estava ali do lado dele, o cordeiro. Não apareceu do nada, o cordeiro já estava lá. A Bíblia fala isso, que o cordeiro já estava lá. Ele só não viu, porque a mente dele estava assim, meu Deus, eu vou levar meu único filho, o que eu vou falar com a Sara? O que eu vou falar com Sara, meu Deus, quando eu descer desse monte com o filho morto nos braços? Sacrificar ele perante Deus. O que eu ia falar para ela? Mas o cordeiro estava lá e o Senhor livrou. O Senhor livrou, assim como livra a minha vida. Não pensa você, Érica, que o Senhor não está vendo você, não, Érica. Eu tenho certeza que aquele processo vai ficar na mão do Senhor agora, porque Deus irá fazer acontecer. Eu tenho fé nisso. É um processo apenas que você está passando para a sua fortificação, para o seu conhecimento diante de Deus.
Não só na sua vida, eu tenho certeza que Beth, que Vera, que Gisele, que Isabelle, que Daniele, todos têm, Gabriel, eu tenho certeza que todos têm algo perante o Senhor, que está diante de Deus, que a gente pensa que não está por vir, mas está. Está lá, ó, já está pronto. Só falta passar por esse processo. E que é difícil, irmãos. Não é fácil. Quem diz que é fácil? Quem diz que é fácil aguentar o processo de Deus? Essa é a parte mais difícil do milagre, a espera. Porque na espera é que você sabe que você tinha força e não sabia. É que você tinha fé e não sabia. Então, voltando aqui, porque eu anoto, irmãos, porque eu fico nervosa, depois eu não consigo nem falar. A ideia errada, não, abandonarem a história que seria um verdadeiro milagre, porque na vida de Deus, de Deus, se Deus permitiu a entrada, ele também permite a saída. Por isso que está escrito em tudo dai graça, porque o seu milagre, Érica, está no caminho, na verdade e na vida. Se é o que vocês se é o que vocês estão me entendendo. E quando você menos espera, o inesperado acontece. Por isso que se chama milagre. É extraordinário o maior milagre de Jesus, relacionado aos momentos mais, sim, ao triunfo. Diante dos piores circunstâncias, está assim, para Deus, me perdi aqui, está se entendendo, para Deus, Davi, José e Jó, quando Deus fez o milagre de Jó, não foi quando Deus o curou, mas quando ele, apesar de tudo, permaneceu e se tornou o próprio milagre. Deus concedeu a ele não só a cura, a libertação e a prosperidade em dobro. De repente, é isso que faltava na vida de Jó. Você entende essas coisas que vão acontecendo dessa forma aí, para se tornar o próprio milagre dentro da sua história, é, confiando que se caminha e é caminhando que Deus faz acontecer. Deus, ele espera que eu e você tenhamos fé. Aí a gente olha a situação tão difícil, irmãos, tão difícil, que você fala assim, Senhor, esse é o meu fim. Eu não vou conseguir prosseguir. Eu não tenho forças para fazer isso. Mas o Senhor mostra que você tem. Às vezes você fala assim, ó, Senhor, será, Senhor, que eu vou chegar até o fim? Será que eu vou aguentar passar por esse processo, Senhor? Mas aí você pensa assim, o que é o seu fim, mas Deus diz que não. Aí eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por isso, mas o Senhor falava assim, ó, ainda não é o fim. E o teu milagre não estava no início, e nem está no meio, irmãos, ele está no fim. O fim é que é o mais doloroso. É o que você fala assim, ó, meu Deus, Senhor, minha carne treme. A minha carne tremia de esperar. Sabe, porque é muito difícil quando você espera. É difícil quando você pensa que as coisas vão acontecer e não acontece. É quando você olha assim, oh, meu Deus, por que, Senhor? Eu pensei que era assim, mas não é. Irmãos, é triste se você ser perseguido, irmãos, é muito triste. É muito ruim você ser perseguido, mas é tão bom quando você vê que a perseguição, você conseguiu sair dela e ver Deus fazer assim, ó, eu tenho o poder para fazer por você, você não precisa fazer nada. A gente se levanta, a gente se entristece, a gente se fica angustiado, mas, irmão, não tem coisa mais gostosa no mundo. É a sensação de saber que Deus realizou em você o milagre.
esse milagre de Deus, que você olha assim, o Senhor fez na minha vida. É tão bom ter essa comunhão com Deus, saber que Deus está fazendo por você. É tão bom saber que Deus pode todas as coisas, que Deus fez tudo acontecer. E eu olho assim para a minha vida, eu digo por mim, e eu olho assim, o Senhor, como passei tanto tempo, Senhor, nessa posição, Senhor, nesse momento, agora eu olho e eu falo assim, Senhor, obrigado. Obrigado. Uma vez eu sentei na escada aqui de casa, quando o Eleazar foi para a praia, eu sentei na escada aqui de casa e falei, olhei para o céu e comecei a orar. Nem sempre eu oro de joelhos, irmãos, porque às vezes a nossa maior oração é sincera, é diante de Deus naquele momento. Eu orei e falei assim para o Senhor, Senhor, eu não tenho te agradecido. O Senhor me fez. Aí eu abaixei a cabeça e falei assim, Senhor, como eu tenho sido ingrata contigo, Senhor. Como eu tenho sido ingrata. E comecei a chorar, sabe? Eu comecei a chorar e eu falei assim, Senhor, eu esperava coisas assim na minha vida que hoje eu vejo que o Senhor fez, realizou, e eu nem eu agradeci, Senhor, porque eu esperava outra forma de acontecer, e não dessa forma. Mas o Senhor, Ele não faz da forma que eu e você espera. Quando nós pensarmos assim, a gente está na carne. Quando olharmos para o lado espiritual, é que nós vemos as coisas grandes de Deus. E o Senhor diz que nós devemos, irmãos, agradecer as pequenas coisas, para que Ele possa fazer a grande. As pequenas coisas é que Deus está agindo, não na grande. O pequeno de Deus, Deus faz enorme. Faz você acreditar, faz você ver assim, ó, Senhor, meu Deus, o Senhor realizou. E eu nem esperava, Senhor. Meu Deus, eu estava esperando que o Senhor viesse assim, assim, assado. Mas o Senhor veio de uma forma tão humilde. Uma vez eu estava contando, foi até depois da live, lá na sua casa, Vera, para o Rodrigo. A gente estava conversando lá sobre Jesus, e eu falei uma vez para ele que nós estávamos falando sobre a Bíblia, e eu cheguei a falar assim para ele, Rodrigo, uma vez o Senhor apareceu na minha porta. Eu sei que era Cristo, porque só da forma que ele falou, eu conheci, como diz aquele hino, né, que fala daqueles dois irmãos, esqueci agora, que fala sobre andava junto com Jesus. No partir do pão, ele reconheceu que era o Pai. Irmãos, naquele dia eu estava fazendo quentinha e bateu um senhor na minha porta. Não era a hora ainda de eu distribuir as quentinhas, mas o almoço já se encontrava pronto. E aí eu falava assim, bateu um senhor na minha porta, ele veio de uma forma, irmãos, tão tão simples, mas ele estava tão sujo, de cabelo grande, de barba. Eu estava contando isso para o Rodrigo. Eu falei assim, ele bateu na minha porta e falou assim, moça, bom dia. Eu falei, bom dia. Eu olhei da porta, que meu portão era vazado, dava para ver. Era em São Pedro da Aldeia. Aí ele foi e falou assim para mim, a senhora tem um pão para mim comer? Eu estou com muita fome, moça. Eu não comi nada no dia todo, eu estou cheio de fome. E aí eu virei para ele, aí eu pensei, eu estava fazendo quentinha sem antes nem distribuir as quentinhas. Eu falei assim, espera aí que eu vou preparar para o senhor. Aí eu preparei uma quentinha, caprichada, e dei para ele. No momento que eu dei para ele falou assim para mim, poxa, moça, muito obrigada, a senhora não sabe o quanto eu estava precisando, eu estou com muita fome, moça. Eu estava vendo ele todo sujo, todo, ainda falei assim para ele, Jesus te ama. Jesus te ama, moço. Vai para uma igreja, vai orar, vai pedir a Deus, faça algo por o Senhor, não deixa de ir à igreja, não. Ele falou assim, tá bem, pode deixar que eu vou, muito obrigado. Na hora de ir embora, ele virou para mim e falou assim, ó, a paz esteja convosco. Irmãos, quando ele falou aquilo, eu arrepiei dos pés à cabeça, porque o Senhor não vem de forma que a gente entende. Aquele momento na minha vida mudou, porque eu recebi aquilo dali como Deus falando comigo, que a paz, que a minha mente, irmão, estava ali. Os seus irmãos nem têm noção como.
mas eu estava falando com Deus, conversando, triste, chorando, angustiado, mas o Senhor enviou a paz para o meu coração. Ele enviou a certeza, me fez trazer à memória as promessas de Deus na minha vida naquele momento. É como se ele tivesse me dado a paz. E eu estava falando até isso com o Rodrigo, que às vezes a gente espera que Deus venha assim, todo com terno, gravata, venha falar com você. Não vamos desprezar, não, irmãos. Não despreza, porque às vezes Deus trabalha dessa forma também. Deus, ele é humilde, e ele, através da humildade, ele traz a vitória para você, a palavra que vai alegrar seu coração, a alegria que vai invadir o seu coração, e que ele não pode trazer a promessa naquele momento, mas a alegria vai entrar no teu coração das promessas de Deus que vão se realizar. Certa vez, uma vez lá na barraca, um irmão chegou para mim, por azar, e falou assim, ó, irmão, eu te encontrei. Irmãos, eu vim procurando vocês a praia inteira e não achei. Mas aqui eu achei você, irmãos. Irmão, eu sonhei com você, falou para Eleazar. Eu sonhei com você, irmão. Aí o Eleazar falou assim: pode falar, irmão. Ele era desviado, irmãos, do caminho. Deus usa quem ele quer. Eu sei que o milagre aconteceu na minha vida naquele momento. Ele falou assim: irmão, eu sonhei com você. Que o Senhor, eu só vim trazer porque Deus me incomodou e eu precisava te achar. Eu andei essa praia inteira para te achar. O Senhor mandou eu te dizer que só você vai comer nessa praia. Irmãos, nós temos uma. Os irmãos não estão entendendo, mas lá tem uma gíria na praia. Ah, só a barraca do fulano está comendo. Comendo significa pegando todos. A barraca enchendo. Então, todos estavam, entendeu? Todos ficam assim, só o fulano está comendo, só o fulano pegou, entendeu? É uma gíria que eles têm. Então, ele falou dentro da gíria que nós conhecêssemos. Ele falou exatamente o que Deus falou para ele falar. Irmão, só você vai comer nesse pedaço aqui. Irmãos, a minha barraca parecia um imã. Atraía, ficava fila dos meus concorrentes ficarem, sabe como? Assim, ó, de braço cruzado, de boca aberta, porque Deus faz o milagre. Quando ele falou para a gente, a gente entendeu. No momento em que ele falou, eu entendi. E eu precisava muito, que a gente precisava fazer documentação dessa casa. Eu precisava. E eu falava assim, a gente estava precisando muito de dinheiro, e ele falou assim para mim, ó, só vocês vão comer nesse feriado aqui, o Senhor mandou te dizer isso, pegou, não me pediu R$1, nem uma Coca-Cola ele me pediu, pegou e foi embora. Eu vim só trazer o que os Deus sonham, eu sonhei com você e vim trazer. Se eu rejeito, irmãos, eu não ia receber. Porque a gente não tem que ligar pela veste da pessoa. A gente não tem que ligar se a pessoa está de vestes lindas, de linho, disso e aquilo, não. Você tem que apenas aproveitar o momento e entender, e estar com os ouvidos atentos espirituais e os olhos abertos espiritualmente para ouvir e entender a vontade de Deus naquele momento. Não houve só isso. No auge da minha barraca, no dia 31 de dezembro, o irmão foi lá na minha barraca e falou assim, ó, esse acabou o seu tempo aqui. O Senhor manda dizer para você que aqui acabou o seu tempo. Eu entendi. Mas ele virou para mim e falou assim, ó, mas sabe essa praia aqui? Vocês vão usufruir muito dela. E eu virei para ele, eu falei, a irmã recebe, os irmãos recebem. Eu falei assim, amém. Eu e o Eleazar não entendemos, mas eu recebi. Porque a gente falava assim, ó, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui, mas eu não sei como. Senhor, eu preciso muito, mas eu não sei como o Senhor irá fazer esse milagre. Como que o Senhor vai começar? Eu não tenho ideia nenhuma, Senhor. Se eu sair daqui, o que eu vou fazer na vida? O que nós vamos fazer? E eu não podia rejeitar a bênção que o Senhor me deu, porque aquilo dali era uma bênção. Na minha vida foi
Foi uma bênção na minha vida, foi um momento de prosperidade na minha vida. E no auge na minha barraca, quando eu já não podia nem mais atender, o Senhor falou para mim que o meu tempo ali acabou. E o que que eu entendo com isso, Érica? Falei assim, meu Deus, o que que a gente vai aproveitar dessa praia, Senhor? Eu nem gosto de praia. Eu trabalho aqui forçado, porque eu não gostava. Eu não gosto de ficar em praia me queimando, não gosto de ficar tomando banho ali, não é minha praia. Na verdade, eu não sou de praia. Aí eu falei assim, o quê? Mas vamos aguardar. Entendeu? Não, aí eu falei assim, Senhor, vamos aguardar. O que que aconteceu na barraca? Hoje a gente usufrui do quê? Da praia. Naquele ano, irmãos, quando foi em maio, o Senhor entrou com desejo no nosso coração de botar uma fábrica de gelo. Como isso entrou no nosso coração? Como? Não sei. Foi Deus. Deus entrou no nosso coração. Dessa forma que ele trabalhou, ele sabe trabalhar. Ele trabalhou de uma forma que Deus botou tudo na nossa mão. Deu coragem. E hoje o Eleazar fala isso para mim, Bárbara, como tivemos essa coragem? Como tivemos coragem, irmãos? A máquina que nós mandamos fazer, porque você manda fazer da forma que você vai se adaptar com ela, ou é deitado, ou é em pé, ou de forma à torre, ou isso e aquilo. A máquina que nós mandamos fazer, ela era deitada. Ela pegava na nossa casa somente embaixo. Mas o Senhor botou ela em torre. Como? Não sabemos. Só sei que o Eleazar, mandamos fazer. Quando eles ligaram para o Eleazar, falando que a nossa máquina estava pronta, que não ia dar tempo de entregar até dezembro, ele falou assim, olha, mas nós temos uma aqui. Essa é em pé, numa torre. Você quer essa máquina? Senão a sua só para o ano que vem. O Eleazar foi tomado por Deus, que falou assim, vai ser essa. O que que eu tenho que fazer para ela vir para cá? Conversou, entrou nos trâmites todo, no processo de trazer, que tem que ser numa cegonha, tem que ser num caminhão grande, ela vai chegar tal dia. Isso, irmãos, é coragem. A coragem, ela vem de Deus, mas você tem que ter atitude também, porque sem ela, Deus não faz nada na sua vida. Você tem que amar. Eu comecei pagando aluguel em São Pedro da Aldeia, R$ 350, há 19 anos atrás. Eu pulei para uma casa de 500. Isso foi fé, irmãos. Eu fazia a mesma coisa que eu fazia nessa casa. Trabalhava com quentinha. Eu falei assim, não, eu preciso de uma casa. Se o Senhor botou no meu caminho, eu vou ter condições de pagar. O Senhor botou. E eu fui até o fim. Morei 3 anos nessa casa. Paguei, não devia R$ 1 a ela. E nem o dinheiro do depósito eu quis, porque eu morei os 3 meses e me mudei para outra casa. Porque isso se chama coragem. Pagando 500, fui pagar 1.200 em Cabo Frio. E nunca deixei de pagar. Pagando 1.200, fui pagar 2.000. E de 2.000 comprei a minha casa. Porque isso tudo é fé. Isso é fé, irmãos. Porque o Senhor se agrada do tamanho da tua fé. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas você nunca pode desistir de falar assim, Senhor, acrescenta-me fé. Porque eu sou fraca, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me faça forte. Eu preciso ser forte mediante essa situação. Eu preciso ser forte mediante a esse mar que está diante de mim. Eu sei, Senhor, que se o Senhor não me fizer abrir esse mar, o Senhor vai me fazer passar por cima dele. Mas o Senhor vai fazer passar. O Senhor vai fazer a gente passar porque temos fé. É na fé, irmãos, é que move a mão de Deus, não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho desse gigante, porque Golias era muito grande para Davi. Quem disse que Davi não teve medo? Quem foi que disse que não? Irmãos, mediante de uma ameaça que Golias fez para Davi, com certeza ele temeu. Mas ele se demonstrou forte porque ele tinha Deus. Ele falou, eu não sou nada, mas Deus é tudo na minha vida. E eu vou, não em nome do homem, mas em nome de Deus. Eu vou, o Senhor dos Exércitos vai comigo. E através de mim vai derrotar esse gigante. E Davi foi honrado perante todos que o viam. Todos estavam ali para ver a derrota, para ver Davi ser esmagado.
mas não foi derrotado ali, foi o gigante, que hoje Deus derruba o gigante das nossas vidas. Não importa esse gigante que está diante da gente, não importa a situação que seja difícil, seja ela qual for, se agarra na fé, se agarra, porque Deus vai com essa pedrinha que você tem na funda e vai jogar nesse gigante grande que está diante da gente, mas essa pequena pedra vai derrubar esse gigante grande da nossa vida. Seja ele qual for o seu problema, seja ele enfermidade, seja ele o gigante que está diante de nós, seja ele qual for, o Senhor vai derrubar, porque derrubou na minha vida, vai derrubar na sua também. Eu não sou nada, mas Deus é tudo na minha vida. Eu deixo para os irmãos a fé. E como Deus diz assim, ó, aqui, ó, em Mateus, aqui que o centurião falou, que como diz aqui no Senhor, verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele encontrou fé, irmãos, e num homem que nem seguia ele, mas ouviu falar das proezas de Jesus. E nós, imagina nós que o seguimos, que o agradamos, que o buscamos, que o louvamos, que o buscamos em espírito e em verdade. Você acha que Deus não vai fazer? Você acha que não? Eu creio que vai. Seja ele o gigante que for. Eu deixo essa palavra para os irmãos hoje à tarde. Que o Senhor não só venha realizar os desejos de todos nós, porque eu sei que a Larinha está aí enferma, mas eu creio que Deus já curou ela. Ontem eu estava em propósito por ela também, tá, Vera? Ontem eu estava, eu tenho certeza que a Beth também estava, a Érica também, e nós estamos ainda orando por ela, que o Senhor... Não há nada, Vera, não é nada, isso é apenas um processo, e que o Rodrigo vai passar por ele e vai contar o testemunho dele. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Um beijo a todos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Gabriel, você achou o hino, tu és? Pode pôr aí para tocar. Eu quero... Oi? Não quer deixar ele falar primeiro para depois colocar? Pode, Eleazar, falar, depois tu põe o hino. Tá. A paz do Senhor para todos. Eu só queria fazer uma correção aqui na parte que a Bárbara falou, que foi eu que fui avisado sobre a máquina. Ela esqueceu, mas foi o Misael. O Misael é que foi avisado, e o Misael ele me contou que estava até dirigindo o carro, ele começou a chorar, ele junto com a Gisele, porque ele sabia que ali seria o nosso fim. A máquina não iria ficar pronta antes do final do ano, a gente ia perder o verão, não teria como pagar nada. E aí ele, como ele sempre um bom filho, se faz. O que ele faz? Misael, quando alguém pede gelo no quartel, algum amigo dele, ele não toma nenhuma cima de mim. Ele tem a família dele formada, mas ele se mostra submisso ao pai dele, vem e sempre pede orientação, e fala assim, pai, a fábrica é dele, da Sara, do Slavs e da Gisele. Essa fábrica é nossa. Eu só consegui chegar onde eu cheguei por causa deles. E ele sempre fala assim, pai, eu posso mandar um amigo meu aí pegar 2 sacos de gelo? Pai, eu posso hoje ir aí, eu vou fazer um churrasco aqui com o seu Walter Lee, eu posso ir aí pegar gelo? Isso aí é um exemplo de um bom filho. E ele, como um bom filho, ele não tomou essa decisão. Ele veio e me contou, pai, só tem essa. O que a gente vai fazer? Vamos escolher essa máquina então e vamos mandar vir? Aí eu só confirmei. Agora, em tudo que a Bárbara falou aí, ainda eu ponho para vocês que o mais difícil é você saber que está na direção de Deus. Você tem que ter certeza. Hoje, nós chegamos até aqui, mas ninguém fica no poço a vida toda. José não ficou no poço. Abraão, quando foi, não ficou lá em cima do monte a vida toda. Tem um momento de sair e Deus cumprir na tua vida o que ele prometeu. Eu não posso ficar ali na praia a vida toda, eu não posso ficar orando no monte a vida toda e eu não posso ficar no poço a vida toda. Aí Deus agora me põe numa posição de falar assim, ó, eu vou cumprir tudo que eu te prometi. Eu estou vivendo essa parte.
A mamãe, com a idade dela, ela sempre, quando eu ia lá, Eleazar, tu tem que estar na igreja. Eu chamei a mamãe antes dela morrer e falei para ela assim, ó, mãe, a senhora vai ver o seu filho fazendo a obra de Deus como nunca. Mas hoje eu estou gozando aquilo que ninguém viu, aquela areia da praia. Eu saía de São Pedro da aldeia, meia-noite com a Bárbara, para rolar nela de joelho, que era perseguição dos vizinhos, tudo querendo até me matar, porque eu vendia muito e eles ficaram irados. Isso eu nunca contei, senão vocês iam se preocupar. Mas todo mundo estava revoltado com a gente, saía da praia mais de 7 vezes fiscais em cima da gente. A gente ia lá orar meia-noite, na hora que saía todo mundo no meio daqueles cocos, lata de cerveja, a gente botava o rosto lá no chão, esfregava o rosto, rolava. Nossos filhos lá em casa, sozinho, a gente deixava ele e saía escondido para ir lá orar. Mas eu não fiquei no poço e nem precisei subir o monte a vida toda, não. Deus me tirou e hoje eu estou vivendo. Sim, aquilo que o Senhor me prometeu lá no monte, que uma vez os fiscais me tiraram, e eu falei assim para o monte, eu falei lá naquele monte que a Beth estava, Senhor, eu só tenho te pedido uma barraca, mas hoje eu subi aqui para te pedir Cabo Frio inteiro, todos vão me conhecer, eu não quero mais uma barraca. E eu pedi Cabo Frio, eu me lembro disso como se fosse hoje. E aquele mesmo vento que eu senti na Via Lagos uma vez que eu contei para vocês, soprou lá em cima, assim, ó, como tivesse levado o meu pedido. E hoje, praia, hoje andando na praia, num lugar que uma pessoa chegou para mim e falou, cara, eu não entendo, cara, você foi barraqueiro. Como é que você conseguiu montar uma fábrica de gelo e derrubar uma fábrica de 30 anos? Porque eu fui lá comprar um gelo, meu gelo acabou, tive que ir lá na fábrica. A fábrica está falida, acabada. Eles não produzem mais nada, desligaram todas as máquinas. Meu Aí Deus. a gente na raiz, na praia, do qual o cara desprezou e a gente abraçou. E ele falou para mim, cara, você é o cara que tem mais dinheiro nessa praia. Ele falou, não foi eu nunca, ele nem conhece a minha vida, mas ele falou assim, você conseguiu achar um negócio tremendo. O que eu quero dizer para vocês, Érica, Beth, Vera, que eu sei que tudo estão buscando, Daniela, Isabelle, ninguém vai ficar no poço a vida toda. Amém, Jesus. Glória a Deus. E viver essa glória que eu estou vivendo hoje. Amém. Hoje eu ando na praia sem falar nada com ninguém, de cabeça baixa. E não pensem vocês que eu trabalho na praia, que o meu testemunho não é de servo de Deus. Entra na praia e pergunta quem é o Eleazar. Eu não posso falhar com Deus, porque todos sabem, todos me olham. Uma vez o cara foi acender um cigarro de maconha, ele cutucou o outro e falou assim, olha quem está do teu lado aí, era eu. Era eu que falou, rapaz, não acende não. Olha quem está aí do teu lado. Isso eu quero dizer porque vai chegar o dia de vocês saírem também do poço. Não é preciso subir o monte, porque eu falei até para a Beth assim, Beth, só sobe o monte quem precisa, porque eu, Beth, aprendi com o pastor Pedro e não precisava subir o monte. Pode entrar no seu quarto e fazer oração. E eu era um servo temente, fiel e obedecia o meu pastor. E eu não entendi esse lado. Olha como é que as coisas vão clareando. Hoje, quando eu necessitei chamar a atenção de Deus, eu vi a necessidade de realmente subir no monte. E entendi por que Moisés subiu no monte. Há um momento na nossa vida que só casa no quarto, como pastor, não é necessário. Você tem que chamar a atenção. E eu pegava a Bárbara, eu subia lá com chuva, não existia escada, era uma trilha no meio do mato, só quando a gente começou a subir, que o monte foi recém-inaugurado, irmão, ainda era tudo mato mesmo lá em cima, não estava capinado, não tinha aquela cerca, não tinha nada. Nós fomos lá, fomos um dos primeiros a começar a frequentar aquele Monte Celeste. Ali, a gente viu a necessidade de buscar, porque não, só no quarto não era o suficiente para a gente. E a gente entendeu que era uma palavra de um pastor que vocês conhecem muito bem, o pastor Pedro. Mas ele não conhecia, porque ele não chegou ao ponto que eu cheguei, que a Beth chegou, que está buscando hoje lá em cima do monte. E na visão dele, ele falava na igreja, ele ensinava. Não, irmão, não precisa você sair daqui, porque lá em Rocha Mirada tinha aqueles montes lá para Belfor Roxo, né, que as pessoas iam, não sei se vocês sabem. Aí o pastor Pedro era contra isso.
entendeu? E a gente e aqui em São Pedro da Aldeia eu vi a necessidade. Aí o que eu estou querendo trazer para vocês, gente? Ninguém fica no poço. Hoje eu estou vivendo os milagres de Deus prometido lá em São Pedro da Aldeia. Amém. Quando meu filho, minha filhinha era pequenininho, Misael, 15 anos, sentou no muro e falou assim para mim, ó, pai, pô, esse lugar aqui é maravilhoso, eu não sabia nem qual ia ser o futuro dele, que eu não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. E ele falando que aquele lugar era o melhor lugar da vida dele. Mas Deus já estava vendo tudo à frente. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês, quando eu chamei minha mãe, eu falei, mãe, você vai ver o seu filho. Ela não conseguiu ver. Mas olha, como eu vejo aquela casa hoje do Sérgio e vejo as orações do vovô, eu não tenho dúvida que quem deu aquilo lá para o Sérgio foi o vovô. Pode ter certeza disso. E se cumpriu direitinho. Da mesma forma, a mamãe se foi, mas as orações dela por mim, pela Beth, pela Érica, pelo Sérgio, pelo Misael, por todos os netinhos dela, bisneto, vão ficar diante de Deus, em memória diante de Deus, e Deus vai cumprir. Ela vai me ver. Hoje eu tenho que fazer essa parte, eu tenho que ter hoje o melhor trator da praia. Para quem eu estou falando? Para a glória de Deus. A melhor carroceria da praia, o melhor negócio da praia. É meu, mas quem fez isso? É Deus. Eu não poderia ficar a vida toda numa barraquinha, subindo um monte, rolando na areia com a cara lá, eu e Bárbara, trazendo galão d'água numa moto. Você já imaginou o que é isso? Trazer galão de água de São Pedro da Aldeia, trabalhar o dia todo na barraca e voltar com um galão de água, eu e Bárbara no meio, desequilibrando muitas das vezes, um galão de vinho. Resgatou a gente. Todos vocês vão ver a gente trabalhando, lutando, porque quando a gente entrar, minha filha, não tem tempo de ficar indo para lugar nenhum, é fazendo a obra mesmo, como a gente sempre fez. Era de manhã, de tarde, de noite, responsabilidade por todos os departamentos. Apresentar a Santa Ceia do Senhor é responsabilidade minha. Esse tempo vai chegar na minha vida como as promessas de Deus chegaram, pode ter certeza disso. Agora, eu não posso recusar a parte melhor. Por que eu ia recusar essa parte melhor? Agora que Deus vai me dar a bênção, não vou fazer nada disso, não posso mais continuar. Não, eu tenho que conquistar, porque é o nome do Senhor que foi glorificado hoje à tarde. O cara fez questão de falar, esse daqui, ó, é o cara que tem mais dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro na praia. Aquilo dali eu vi de outra forma. Eu ouvi ali ele falando, ó, eis aqui um homem que é diferente de todo mundo aqui da praia. Ele foi barraqueiro igual a gente. Hoje ele é empresário, tem uma máquina de dinheiro. Ele tem o melhor negócio. Eu fiquei aqui o dia todo. Ele só veio aqui pegar dinheiro, já está indo embora para casa. Amanhã vai fazer a mesma coisa. Depois da manhã a mesma coisa. Ele está assim. Eu não falei nada. E eu não falo nada. Eu tenho uma Fiorino. Eu não tenho nem carro novo. E ele virou assim na frente de todo mundo e falou, aqui, ó, esse aqui é o homem que tem mais dinheiro nessa praia. O cara foi barraqueiro. Hoje ele é de uma fábrica de gelo, destruiu um cara com 30 anos na cidade. É eu que fiz isso? É eu que estou lá afrontando ele? Não, eu fiquei calado. É Deus, é para a glória de Deus. O que eu quero dizer para meus sobrinhos, para minhas irmãs, que ninguém fica no poço a vida inteira. Amém. Essa parte também, Érica, essa obra que você está fazendo dia após dia, porque tem que saber tratar o povo de Deus, tem que ter conhecimento, tem que ter paciência para tratar o povo de Deus. Muitas das vezes ouvimos palavras. Eu estou aqui hoje, mas da minha própria família, da família da Bárbara, muitos viraram para mim. Volta, rapaz, você fez o pior negócio. Você tem que ter a certeza que está na direção certa. Você tem que ter a certeza que está com Deus. Porque senão já tinha voltado há muito tempo. Se eu fosse ouvir, não, volta que eu vou te ajudar. Não, mas eu falei, não, é aqui que Deus me colocou. É aqui que eu vou ficar. Tem que ser valentia, não é enfrentar um outro homem, não é fazer... É ter fé para acreditar que você... Abandonei a barraca no auge dela, começamos o gelo. Eu só quero passar isso para vocês, para deixar bem claro que hoje eu estou vivendo, sim. Eu saio glorificando a Deus. Não pense vocês que não tem um dia que eu não acorde de madrugada. Por isso que eu nem ponho meu nome quando aberto. Eu acordo aqui, ó, nesse quarto aqui, é que eu falo com Deus. Quando eu caio aqui, ó, 2 horas, 3 horas da manhã na sala, é ali que eu falo com Deus. Meu horário, eu aprendi com até aquele corinho.
que fala assim, quer buscar fé, hora de madrugada, que a fila é menor. Aí eu vou de madrugada eu estou sempre conversando com Deus e peço por todo mundo. Peço Amém. por todo mundo, esse é o segredo da minha vitória. Agora, guarde o que eu estou te falando, que eu falei para a mamãe. Vocês aproveitem que Deus está me dando com vocês aqui, porque o que Deus, a experiência que Ele nos deu, eu não vou poder ficar com vocês assim, fazendo churrasquinho, isso tudo vai acabar, é uma vida direcionada a Deus. Foi para isso que eu fui chamado, eu não tenho como voltar atrás, eu sei disso. É um leve, momentâneo tempo que a gente está passando. Hoje estão vendo a obra de Deus na minha vida, mas depois é trabalhar, ganhar almas para o reino de Deus, mas com sinceridade, dando um exemplo, porque eu acho que a maior pregação nesses tempos atuais vai ser o testemunho pessoal. É falar aquilo que você está fazendo. Agora, falar aquilo que você não faz, nem adianta falar, porque Verdade. todo mundo tem a sua vida, quem você é. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, Beth, muito obrigado, meus irmãos, Amém. que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gabriel, tu quer falar? Tia, eu só queria deixar, né? Porque não tem como não ouvir isso e não lembrar de uma palavra, né? Que a senhora leu essa semana do nosso propósito e é sempre bom deixar fixado nos nossos corações. Que está lá em Romanos 5, 3, 4 e 5, que diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só queria falar isso. Amém. Glória a Deus. Jesus te abençoe. Bárbara, Eleazar, vocês são bênção. Meu Deus, ouvir vocês falando é maravilhoso demais, alegra o nosso coração, edifica a nossa fé. Eu sempre falo isso. Vocês têm testemunhos de vida, né, muito maravilhosos mesmo, que com certeza daria para escrever um livro. É verdade, daria para escrever um livro. Se eu fosse vocês, até pensaria nisso mesmo, porque são experiências e nada melhor do que experiências vividas para poder impactar a vida de alguém, né? Então, isso é maravilhoso. Eu gosto muito de ouvir o testemunho de vocês de vida. Edifica muito a minha fé. Gabriel, eu quero que você coloque esse hino Tu És. E só para fechar, eu queria que vocês pensassem numa coisa que veio à minha mente essa semana, a casa da mamãe, né, e a casa da titia. E foi o vovô, né, o dono daquele terreno todo ali. E hoje a gente vê que a casa ficou para os dois primogênitos, né? O Sérgio e a Gleide, né? Ficaram para os dois primogênitos. Então, sei lá, deve ter alguma coisa, deve ser alguma coisa espiritual, né? Que a bênção sempre maior era para os primogênitos, né? E, no entanto, é o Sérgio que está herdando, e foi a Gleide que herdou, né? Aquela casa. Então, Deus tem seus propósitos, e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, né? Então, vamos pensar que com tudo que está acontecendo, Deus ainda está no controle de todas as coisas, é Ele quem rege as nossas vidas, né? Põe esse hino e eu quero que vocês